Zita Carvalhosa é, sem dúvida, uma das principais divulgadoras do curta no Brasil. Em 1990, criou o Festival Internacional de Curtas-Metragens em São Paulo, onde é diretora até hoje. O evento é referência no Brasil e no exterior. É também criadora da Associação Cultural Quinofórum, que realiza oficinas de audiovisual para as comunidades da Grande São Paulo. Uma das fundadoras da Cinematográfica Super Filmes, Zita produziu dezenas de longas, entre eles Como Fazer um Filme de Amor, de José Roberto Toreiro, Tônica Dominante, de Lina Chamy, e o documentário Um Homem de Moral, de Ricardo Dias, sobre o cientista e compositor Paulo Vanzolini. Zita Carvalhosa é a entrevistada de hoje, aqui no Sala de Cinema. Zita Carvalhosa, bem-vinda ao Sala de Cinema, é um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar aqui. Zita, você é uma produtora e parte do seu trabalho como produtora é dedicada ao curta. Por que essa predileção? Curta? Olha, eu acho que o curta é um espaço de experimentação, é um espaço de apresentar pessoas, é um espaço também das pessoas procurarem novas ideias, né? Na verdade, eu acho que eu tenho dois chapéus, quer dizer, eu tenho uma vida como produtora e eu tenho uma vida como diretora do Festival de Curtas e agora até como diretora do Festival Tela Digital, que é dedicado ao curta-metragem também. Enfim, quando comecei a minha carreira, eu produzi vários curtas, era a época da primavera dos curtas, e eu fui trabalhar no Museu da Imagem e do Som e criei um pouco uma linha, aqui em São Paulo, o MIS de São Paulo, criei um pouco uma linha de exibição de curtas-metragens. Né? E daí fiquei sempre um pouco ligada a Zita é ligada ao curta-metragem. Quando você fala em curta, você pensa em Zita, você pensa em curta. Né? Mas eu acho que tem uma coisa assim, eu acho que produzir curta é uma experiência gostosa, quer dizer, é um jeito de você conhecer as pessoas, quer dizer, eu também produzi curtas e depois o longa da mesma pessoa, isso também aconteceu, quer dizer, quando pensa José Roberto Toreiro, que ia produzir vários curtas, depois a gente produziu o longa. Eu sei beber. Sabia. Depois de velho, uma cerveja e já fica bobo. Na última vez ficou falando palavrão, me xingando. É que eu fico mais espontâneo, né? Nesse momento aí, meados dos anos 80, está acontecendo uma pequena revolução na produção de curtas-metragens brasileiros. O curta deixa de ser sinônimo de documentário, coisa que ele era desde o início do cinema, são quase 100 anos, e passa a produzir filmes de gênero ficcionais. Isso era uma grande novidade. Mais ainda, nesse momento, a lei do curta, que existia e levava curtas brasileiros às salas comerciais de cinema em projeções antecedendo longas estrangeiros, está no seu melhor momento de funcionamento. E aí realmente uma nova geração de realizadores começa a produzir curtas pensando no público das salas comerciais. Começa a fazer, portanto, ficções dramáticas, comédias, uma série de gêneros que dialogam muito com o público. Nesse momento, a Zita assume a área de cinema do Museu da Imagem e do Som de São Paulo e o museu desenvolve então uma política toda voltada para a difusão desse formato e essa política ela foi tão fundamental que poucos anos depois a gente pôde ver, por exemplo, um curta-metragem feito em São Paulo que trazia nos créditos, estampado no seu crédito, este é um curta para passar no MIS, porque ali virou a casa do curta-metragem. Nos anos 80, como que era o universo para o curta? Você resolve fazer um festival? Ok? Começa isso no MIS, mas como que era a ancoradora para os curtas nesse período? O festival é dos anos 90, então vamos começar um pouco antes. Quer dizer, os anos 80... Os anos 80 você está no MIS. Eu entro no MIS no final dos anos 80. Certo. Os anos 80 para o curta-metragem no Brasil é um pouco a primavera dos curtas, porque a gente tem a lei do curta, o curta passa no cinema, o primeiro, sei lá, A Mulher do Atirador de Facas passou com Spielberg no cinema, todo mundo viu. Então era um momento em que o curta-metragem brasileiro passava nas telas de cinema estrangeiro na frente de bons filmes. Era um momento em que, enfim, os festivais tinham um espaço para competição de curtas e acontecia dos curtas fazerem, às vezes, um sucesso enorme. Quer dizer, é a época que a gente
descobre Jorge Furtado, é porque a gente descobre talentos, né, do futuro audiovisual bacana. E eu dei a sorte, quer dizer, eu estudei na França, eu dei a sorte, quer dizer, com 23 anos eu era dona da Superfilmes, convidada para pegar no batente. Quer dizer, 4 sócios e uma produtora para segurar um pouco o cotidiano. Quer dizer, faz bastante tempo, até hoje a Superfilmes está aí bem, quer dizer, trabalhando direito, produzindo filmes, produzindo primeiros filmes, produzindo curtas, né? Por que você fala em primavera dos curtas na década de 80? Era por causa da lei da obrigatoriedade? Eu acho que a primavera do curta é consequência da lei de obrigatoriedade que permitiu um espaço para o curta-metragem de até 15 minutos, que era um espaço muito glamuroso, muito valorizado, né? E os curtas que foram feitos nesta ocasião corresponderam um pouco a essa expectativa. A gente tinha na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa para dizer, as pessoas querem ver curta no cinema? A pesquisa era para dizer não, e a pesquisa deu sim. E o curta conseguiu uma coluna que você escolhia com qual curta você assiste o seu longa. Quer dizer, você pensar isso em termos de curta-metragem e exibição em sala é um momento muito auspicioso, que acabou quando acabou a Embrafilme. Zita, o curta é um espaço para experimentação, de fato? Ou é só uma porta de entrada para o cinema? Ou seja, eu quero ser um diretor, então eu tenho que começar fazendo alguma coisa para as pessoas me darem dinheiro e eu conseguir produzir meu longa. Então, a saída é eu fazer um curta. É isso? Não, eu acho que não. Eu acho que é uma carreira, assim? Não, eu acho que pode ser até uma carreira, quer dizer, eu acho até uma carreira recomendável para quem tem boas ideias, entendeu? Uhum. Mas não é, o curta-metragem não é a única carreira, eu acho que você tem que saber por que você está fazendo um filme, e quando você está fazendo um curta-metragem, tem algumas ideias que só cabem nesse formato. Não tem alguns longas que talvez seja um curto espichado. Isso acontece, quer dizer, a pessoa quer logo fazer um longa, ele tem uma ideia, não tem um trabalho ainda consistente, daí pega aquela ideia que seria um curta maravilhoso e faz um longa, não precisa ser ruim, pode ser só mediano, o que poderia ter sido um curta maravilhoso. E eu acho que isso, quer dizer, não é só no Brasil que acontece, quer dizer, a gente tem realizadores que vão e voltam do curta-metragem sem grandes traumas, né, quer dizer, que Greenaway volta ao curta, vai ao longa de novo, sabe o que eu estou falando? Isso acontece com mais frequência, não é um demérito voltar para o curta. E, enfim, eu acho que tem gente até que se já com uma carreira consolidada, volta ao curta e se reanima. Quer dizer, quando se realimenta. Se realimenta, se reanima, se renova, se repropõe e permite fazer coisas melhores. Quer dizer, né, seja em curta ou seja em longa, mas não é só um local de passagem. Arthur? Fala comigo. Olha, eu tô indo pra aí. Um dia atrás aí um teórico de comunicação, está cheio de teórico de comunicação, estava dizendo que o conto seria o formato ideal para se ler hoje em dia nesse mundo digital que vivemos. Será que o curta é mesmo, fazendo um paralelo desse teórico de comunicação, o curta seria o tamanho ideal de um filme, já que por exemplo, 1h30, 2 horas, alguns filmes, estaria em outro tempo? Eu acho que o curta tem hoje mais espaços, os novos espaços são mais ligados, quer dizer, mais formatados para o curta do que para o longa. O curta está ganhando espaços, entendeu? Isso acho que não é entendeu? Quer dizer, acho que
o audiovisual ganhou espaço enormemente, né? Em que formato estiver, né? O clipe, o minutinho, a piada, o YouTube, o longa-metragem no cinema, o longa-metragem na televisão, o longa-metragem passando toda a noite na televisão com um público grande, né? Então, acho que é um bom momento para o curta-metragem. Agora, o curta-metragem também tem uma particularidade que eu aprecio muito, é que ele não é um produto economicamente tão viável assim. Então, ele tem uma liberdade por não ter a sua vocação só econômica, que é rara, né? Você não tem... O mercado não cobra tanto. Não tem mercado específico, quer dizer, você pode até fazer um curta para um destinado fim, mas você pode fazer um outro não, entendeu? Você não tem esse vínculo, a gente, enfim, hoje pensa muito no curta e mercado, como é que isso se articula, não é que não seja por excelência um produto, mas ele não é um produto que sofre as amarras de ter uma garantia econômica. Isso é muito privilegiado como formato. Se vocês quiserem, eu posso trocar o forro. Tem azul? Temos um azul celeste lindo. A gente usa mais para crianças, mas se vocês quiserem... Eu quero azul. Eu gostei. Então tá bem, então vocês vão levar o modelo A22 com fundo azul celeste. Vocês vão levar ou querem que eu mande entregar? Você acha, Zita, que o curta, através do curta, se dá para anunciar algumas tendências do cinema de longa-metragem? Isso aconteceu alguma vez no Brasil? Por exemplo, os curtas dos anos 80 prenunciaram alguma tendência no cinema nos anos 90, nos anos 2000? Isso aconteceu? Eu não sei, porque eu acho que eu não consigo nem vê-los tanto como uma coleção tão definida. Eu acho que uma das grandes grandes qualidades do curta-metragem é que ele permite a diversidade. Ele permite que, ao mesmo tempo, até no mesmo lugar ou em lugares diferentes, você tem uma produção que não tem homogeneidade, não tem o curta certo, não tem o curta que vai fazer sucesso, né? Você tem, né, quando eu falo espaços de experimentação, quer dizer, eu me lembro perfeitamente quando a Ilha das Flores passou no Festival de Gramado, que as pessoas fizeram assim, entendeu? Foi um frescor. Era uma coisa que impressionou muito, impressionou, porque eu estava nessa sessão em Gramado, eu me lembro, mas impressionou em Berlim, onde ele ganhou o prêmio, impressionou o mundo afora. Mas estou te falando assim, não era, o Jorge fez depois filmes completamente diferentes, e antes já tinha feito o Dorival, que é uma pérola de filme, que é uma coisa maravilhosa. E daí, sabe, é aquele momento, ali naquele momento, aquele filme tinha toda a sua pertinência. Ele não deixou de ter nunca. Até hoje, acho que é um dos curtas brasileiros mais exibidos. E completamente referencial. Quando a gente faz seleção para o Festival de Curtas, a gente brinca e fala assim, esse aqui é filhote do Ilha das Flores. É uma categoria. Existe essa categoria. Que tem, sei lá, é uma brincadeira, mas... Influenciou tanto que criou uma categoria. Criou uma categoria. O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores, depois dos porcos, na prioridade de escolha de alimentos, é o fato de não terem dinheiro nem dono. O ser humano se diferencia dos outros animais pelo telencéfalo altamente desenvolvido, pelo polegar opositor e por ser livre. Todo mundo assiste imagens nesse país, né? Nem todo mundo escreve, nem todo mundo lê, todo mundo assiste TV. Então, essa ideia de que isso possa ser transformador é uma ideia bonita, quer dizer, que essa ideia de poder escrever o que você está vendo, poder participar dessa escrita, fascina fácil, né?
A ideia do Festival Internacional de Curtas era mais do que eleger o melhor curta do ano, aliás, o festival não é competitivo até hoje, era promover o intercâmbio. E o intercâmbio significava trazer para o Brasil os melhores curtas da safra internacional, numa reciclagem muito importante, que foi muito influente para muitos realizadores, e fazer uma vitrine muito abrangente, muito panorâmica da produção brasileira, e o intercâmbio se dá na base de que, desde a primeira edição, o Festival Internacional de Curtas de São Paulo sempre se esforçou para trazer o máximo de curadores internacionais para ver os filmes aqui. Como é que você cria o Festival de Curtas? Qual que é o momento que passa o cinema brasileiro, passa São Paulo? Olha, na verdade, a gente desenhou o Festival de Curtas com uma mostra que chamava 80 Curtas dos anos 80. Era um momento que a gente ainda não estava na era Collor. A gente já apostava no curta-metragem nesse momento e fez bastante sucesso. A gente, enfim, chamou curadores, foi escolher uma sala, se interessaram. E daí veio essa ideia de que a gente poderia ter um festival para fazer um intercâmbio entre essa produção brasileira que estava começando a ser tão vigorosa, né? E a produção internacional, um intercâmbio de dois lados, quer dizer, uma ideia de que o público brasileiro, quando o festival começou, a gente diria até mais o pessoal que fazia cinema no Brasil, porque a gente nem tinha intenção desse festival tão amplo, ele estava aberto a todos os públicos, mas ele estava muito focado a quem queria ver mais coisas. E a gente trazia alguns convidados internacionais para ver na melhor projeção possível, na melhor situação possível, essa produção brasileira. Esse é o começo do curta-metragem, do Festival de Curtas. Quando a gente fez o primeiro festival, tinha um catálogo fininho, pequenininho, e a sala não estava cheia do MIS, que tem 180 lugares, mas tinha gente, né? 3 anos depois a gente foi obrigado a mudar e ampliar enormemente, porque as filas chegavam na Groenlândia para assistir os filmes. Né? A gente tinha que dobrar a sessão, a gente falava, essa sala não há... Daí a Kinofórum surgiu para poder aumentar o festival. O que é Kinofórum? A Kinofórum é uma associação cultural sem fins lucrativos que foi criada exatamente porque a gente precisava de uma entidade jurídica que permitisse ao Festival de Curtas crescer. Né? Que permitisse que a gente pudesse levar o Festival de Curtas para o Sesc, levar para o Centro Cultural São Paulo, levar para outros parceiros, captar mais recursos do que os recursos que o museu podia, dentro do seu orçamento interno, oferecer. E a Kinofórum se cria, que é um grupo de pessoas ligadas a esse universo, né? Para viabilizar o Festival de Curtas. Diríamos que ela foi criada para isso. Depois ela foi aumentando seus objetivos, entendeu? É uma entidade que tem que trabalhar, enfim, sem fins lucrativos, então tem projetos sociais, tem o Festival de Curtas, sabe, é um desenho de audiovisual para promoção do audiovisual nacional, trocas, etc., que eu acho que funcionou bem. E fico pensando um pouco assim, quando a gente criou a Kinofórum, a Kinofórum não criou o Festival de Curtas, né? Mas a Kinofórum viabilizou muitos pilotos que deram certo, muitos projetos, né? O É Tudo Verdade começa na Kinofórum. Depois, hoje é um festival enorme, mas foi produzido pela Kinofórum 6 anos. O Tela Digital começa na Kinofórum nessa troca, internet. O Guia de Festivais é uma publicação que está aí por todo lado. E as oficinas Kinofórum nascem no Festival de Curtas. A gente, enfim, tinha uma das pessoas que estava trabalhando no festival que morava ali perto do Monte Azul, né? Que, enfim, nos questionou um pouco sobre a ideia de por que o festival não estava descentralizado. E nessa época, o Christian Sagar trabalhava com a gente no festival e ele sempre trabalhou muito em projeções na rua. A gente falou, vamos fazer uma projeção na rua lá. Né? Organizamos, bacana, era em 16, projeção em 16, tela, direito, etc, etc. E fez mais ou menos sucesso. A gente imaginava que aquilo teria muito mais interesse daquela turma que estava ali perto por uma projeção gratuita de filmes bons, né? Que eram... uma seleção. Uma seleção. Aí a gente falou, não é esse o trabalho que tem que ser feito para a formação de público. As pessoas querem se ver na tela.
As pessoas querem poder fazer. Vamos armar um projeto que seja uma troca, que a gente traga alguma coisa para, quer dizer, hoje os números da Quinofórum são enormes, né? Mas a gente chega numa comunidade, arruma um parceiro local que já exista, que já tenha um trabalho consistente, faz uma proposta de uma oficina audiovisual no início. Ninguém tinha câmera, não existia. A gente conseguiu os patrocínios, conseguiu levar as câmeras, conseguiu levar os computadores para editar, que ficavam instalados, né? Lá, no primeiro ano a gente fez 4 oficinas. As pessoas em 3 semanas produziam 4 vídeos, 20 alunos, de 18 a 25. Esses vídeos eram bons, não é que eles eram... Bons? São bons, ganharam prêmio internacional, passaram na televisão, sabe? É bom. Tinha um monte de gente precisando dizer um monte de coisa e a estrutura que o Christian Sagar criou, quer dizer, a estrutura pedagógica das oficinas Quinofórum funciona até hoje, quer dizer, é um jeito de fazer, de mexer, que funciona até hoje, quer dizer, a gente pode dizer que o Instituto Criar bebe nessa fonte, tem um monte de gente formada na Quinofórum que foi para lá, as oficinas Queiro, a gente fez oficina em Santos, sabe, eu tô falando, existe um pouco essa ideia, a gente faz esse encontro de oficinas, no primeiro, dentro do festival. Tudo isso é atividade paralela do Festival de Curtas, tá? As oficinas nascem como isso. Hoje elas já são um pouco mais do que isso, mas elas nascem assim. O lado bom é esse, mano. É pipa, a diversão das molecadas, o rap, a música, o samba, tudo, mano. Tudo. Tudo tem uma saída, mano. Tudo tem um seu lado bom, mano. Você acha que funciona esse tipo de inserção, ou seja, você pegar as pessoas que desconhecem a técnica e fazê-las produzir coisas? Eu acho, porque eu não pretendemos e nunca nos propusemos a formar cineastas nas oficinas. É uma formação de gente. E algumas dessas pessoas podem se interessar. Mais uma ação de cidadania do que... Não. Algumas dessas pessoas podem ter interesse no audiovisual e algumas dessas pessoas podem se revelar excelentes realizadores, né? Se a gente pensar um pouco nessa circulação, é porque hoje tem tantas oficinas funcionando que dá a impressão que não tem a importância que tem, mas quer dizer, os pontos de cultura e as oficinas de audiovisual nos seus mais diferentes formatos realmente fizeram com que as pessoas assistam televisão diferente, que as pessoas se sintam protagonistas, que as pessoas queiram aparecer na tela sem dizer, quer dizer, tem alguns filmes que já falaram sobre isso, sem que venham me dizer quem eu sou, né? Eu acho que isso é uma ação bastante política, não é uma ação... Sem dúvida. E que tem frutos muito concretos. E daí você começa a ouvir as histórias, o que as pessoas estão fazendo, e como que elas pensam. A gente começou a fazer umas entrevistas estamos preparando um livro, sei lá, estamos pensando como manter esse registro. Como registrar. E daí era assim, o que as oficinas... E o número de respostas tem uma resposta que eu acho muito bonita que diz o seguinte, é que nas oficinas eu aprendi a enquadrar. E quando você enquadra, você vê o mundo diferente. Porque tem coisa que está dentro do quadro e tem coisa que está fora. E você escolhe onde você quer estar. Que quadro... Que eu acho uma declaração super linda. Quer dizer, você aprende a ver e a se posicionar. Né? Então, bela alegoria. Assim. Né? Então eu lembro quando eu escutei isso, eu falei, gente, essa pessoa, quer dizer, formular isso de uma maneira tão simples, quer dizer, não é que ele ficou anos e anos pensando nisso, para ele aquilo tinha uma clareza total, que aquilo tinha mudado de uma certa maneira a vida dele. Se ele vai ser cineasta, ele é cineasta, não é, pra gente não é o... É como uma oficina de literatura, né? Nem todo mundo vai sair dali escritor. Exatamente. Né? Mas tem Se tiver um que vizinhança, tá bom, né? Tem vizinhança com acessibilidade, né? E depois, assim, quer dizer, o trabalho das oficinas nas comunidades que elas aconteceram é transformador, entendeu? Isso a gente não tem a menor dúvida. Não em todas, não da mesma maneira, não, né? Tô falando, mas
como a gente trabalha em parceria com núcleos já estabelecidos, quer dizer, essa introdução do audiovisual na vida da comunidade é formador de público, é formador de demanda. As pessoas entram no Vai para ter um ponto de cultura, para ter um projeto de exibição, para ter DVD dos filmes feitos no local a R$1 na videolocadora do bairro, para quem quiser alugar. Sabe, são pequenas coisas, mas que você vê que mudou. Vamos lá, paz, hein? Não tem luz, não tem luz. Não tem luz, não tem luz. Não tem cheiro, não tem luz, não tem luz. Não tem luz, não tem luz. Não tem cheiro. Quando você passa um filme das oficinas na televisão, né, a gente fez uma programação razoável de filmes das oficinas. Deve mobilizar toda a comunidade. Não, é muito, quer dizer, se vê na tela, né? Isso, sei lá, às vezes eu repito isso algumas vezes, mas eu acho que é muito importante, porque como a gente é um país que é altamente, como diz assim, alfabetizado no audiovisual, todo mundo assiste imagens nesse país. Né? Nem todo mundo escreve, nem todo mundo lê, tem gente, todo mundo assiste TV. Então, essa ideia de que isso possa ser transformador é uma ideia bonita, quer dizer, que essa ideia de poder escrever o que você está vendo, poder participar dessa escrita, fascina fácil, né? Hoje, um bom produtor que consegue fazer os filmes, etc., é uma parte absolutamente fundamental num projeto. Quer dizer, um diretor que não tem um bom produtor não passará um bom momento. E a Zita, ela tinha uma coisa bem bacana na produção do filme, que ela sempre levantava questões, assim, que às vezes eu e Patrick, a gente estava tão deslumbrado, né, em levar o filme, em fazer coisas e viajar longe, né, e a Zita, sem podar, assim, mas de vez em quando ela lembrava que existia um chão, né, e que a cada 2 semanas, pelo menos, a gente tinha que parar um pouquinho, pisar, né, ver como está o mundo e prosseguir, né? Zita, você produz o Anjos da Noite, filme do Wilson Barros. Como que foi essa produção? Esse é um filme marcante na filmografia dos anos 80, né? Filme super premiado. Eu acho assim, que daí voltamos nessa, quer dizer, eu produzi junto com o André Klotzel o filme do Wilson, que acho que foi um filme significativo até hoje. Eu assisti outro dia ele no Canal do Brasil, fiquei impressionadíssima com, quer dizer, a modernidade daquele filme nos anos 80, né? Acho que o Wilson era um enorme talento que a gente perdeu cedo, né? Quer dizer, e sobrou o Anjos da Noite. O Anjos da Noite, quer dizer, foi um filme que deu certo. A gente ganhou um concurso, depois ganhou outro, depois produziu, depois ele circulou bem, ele foi bem lançado, deu certo. O primeiro filme da gente, quer dizer, que eu não era produtora, etc, tinha dado muito certo, que era o filme do André, né? Aí, no Anjos da Noite é a primeira produção da Superfilmes mesmo, quer dizer, eu e o André produzindo juntos como produtores e o Wilson dirigindo. E acho que é um filme que foi muito bom de fazer. Foi muito importante, as pessoas que estavam ali eram pessoas talentosas e brilhantes, né? O segredo de Lola é o encanto de Lola. Lola é um homem. Eu sou um homem. Um homem como você, seu puto. Um bicho em pé como você. Como que faz uma produtora num filme como Anjos da Noite? Qual que é o trabalho dela? Qual é o seu trabalho? Olha, é que o trabalho do produtor evoluiu muito no Brasil, né? Então, o Anjos da Noite era uma produção ainda na época da Embrafilme, então que era uma outra estrutura de produção, que era um outro jeito de fazer. Eu acho até que isso fez com que os produtores fossem pouco valorizados durante bastante tempo, porque era uma estrutura de autor. Era uma estrutura que você ganhava um concurso, você tinha um financiamento, você geria esse dinheiro de uma maneira adequada e você já estava com a distribuição garantida pela
pela Embrafilme mesmo, mas enfim, esse papel do produtor de montar o filme não existia. Existia o papel de montar a ideia e apresentar de uma maneira muito boa para conseguir um financiamento que era um caminho, uma porta única, né? Era meu irmão. Guto, é o irmão dela. Quem? Ela? Meu amor, nosso amor estava O que muda tanto de lá para cá? Olha, muda porque hoje são... O papel do produtor, claro. Eu acho assim, quer dizer, eu acho que a gente sempre, na Superfilmes, quer dizer, tanto o André quanto eu, quanto até o Ricardo Dias chegou também a produzir, a gente sempre trabalhou num registro que funciona ainda hoje, que é do produtor criativo, entendeu? Naquela época você podia ser mais um produtor burocrático. Eu acho que hoje um bom produtor que consegue fazer os filmes, etc., é uma parte absolutamente fundamental num projeto. Quer dizer, um diretor que não tem um bom produtor não passará um bom momento. E provavelmente o filme dele vai ter lacunas de falta de interlocução, né? Nós estamos aqui numa fábrica de palmito de açaí. O açaí é muito conhecido pela deliciosa polpa que tem, que aliás é um alimento básico aqui nesta região, mas nem todo mundo sabe que a palmeira pertence ao mesmo gênero que o palmito do sul, da Mata Atlântica, é o terpe. É um palmito muito gostoso, de grande aceitação internacional. Zida, você ao longo do tempo desenvolve algumas parcerias importantes. Por exemplo, Ricardo Dias, você faz várias produções com o Ricardo. Algumas muito importantes. Vamos falar dessa parceria, como nasce isso e como quer trabalhar nos filmes do Ricardo. Olha, com o Ricardo eu acho que se eu pensar em realizadores, é o realizador que eu tenho a melhor, a maior, a mais bacana parceria. Quer dizer, a gente fez vários filmes, quer dizer, toda vez que o Ricardo tem uma ideia, quer filmar, fazer, pensar, a gente começa a pensar, articular como fazer isso e num entendimento de diretor-produtor, que eu diria que é muito bom, né? O Ricardo é um que você tá com o filme montado, ele te chama, você fala alguma coisa, ele chama, ele leva para casa, ele volta, ele fala, o que você acha que é aqui melhor? Sabe, isso eu tô pensando num momento de montagem, mas com o Ricardo eu comecei produzindo um curta, quer dizer, o Ricardo era sócio da Superfilmes, depois ele saiu, ele foi trabalhar na televisão e ele voltou como diretor na Superfilmes, trazendo os projetos dele, quer dizer, ele deixou de ser sócio, mas na verdade em número de filmes é quem tem mais filmes na produtora, é o Ricardo. E a gente começou preparando no Rio das Amazonas, que era um sonho do Ricardo enquanto projeto, fazendo Calangos do Boiaçu, que era um curta-metragem. A gente levou o Vanzolini para... O Calangos é uma preparação do Rio das Amazonas. É uma preparação do Rio das Amazonas. E é uma preparação que é um filme inteiro, tá tudo certo ali no filme como curta-metragem, mas que nos permitiu fazer o Rio das Amazonas na sequência com um outro preparo e um outro circo, diríamos, armado. Quando a gente produziu o Fé, foi um filme por todo lado, difícil de produzir, etc, extenso, etc. Literalmente. Extenso, etc. Que eu acho que o Ricardo ficou super contente com o desenho de produção. Eu respeito para ser respeitada, para não ser relaxada. Cumprir ordem. Eu cumpro ordem e os outros também têm que cumprir minha ordem. Aqui pode ter até 100 filhos de santo meu, mas minha voz aqui é uma só. Como que é a produção de um filme como No Rio das Amazonas? Que é um filme passado basicamente, como diz o nome, na Amazônia, né? Dificuldades para realizar isso são grandes. Daí volta de novo, quer dizer, como é que você monta uma equipe bacana que você bota dentro de um barco e esse barco segue pelo Rio Amazonas filmando as coisas. Eu acho que isso tem todo um saber anterior, que tá no Vanzolini, está no Ricardo, que também... para fazer essa viagem, tá no Adrian Cooper, que tem um olho inacreditável para ver as coisas que estavam se oferecendo, né?
estava no Dávila, que era o fotógrafo de estilo, que tem a exposição mais bonita. Então, eu acho que tem, quer dizer, se você pensar, ele não é tão complicado assim. É um barco que viaja de um lugar a outro, né? Mas, ao mesmo tempo, pode dar tudo errado. E não deu, né? Dá certo. Quer dizer, quando você produz, quer dizer, dá certo. Então, eu acho que tem um pouco essa... Eu gosto muito de produzir documentário. Gosta? Gosto muito. Por quê? Porque eu acho que se o documentário for um documentário criativo, com um olhar, com uma personalidade, é um filme que existe para sempre. É um filme que... hoje tem um boom de documentários. Quer dizer, quando a gente fez o Rio das Amazonas, não tinha documentário. Não era uma coisa... Documentário de longa-metragem era uma coisa que não se fazia muito. Não tinha muita existência. Não tinha existência. Né? E hoje, quer dizer, se você pensa, quer dizer, o público se interessa pelo documentário. É uma maneira de olhar, é um ponto de vista, né? De olhar as coisas que é bacana. E produzir documentário, no meu entender, estabelece relacionamentos mais fáceis em geral do que um longa-metragem. Por quê? Qual que é? É uma equipe menor, é uma mobilidade, sabe, é uma dinâmica de... acho que é porque eu gosto de curta-metragem, né? Eu gosto de coisa compacta. Belém do Pará, a porta de entrada da Amazônia. Comigo, Dr. Paulo Emílio Vanzolini. Mais do que um compositor de música popular, Vanzolini é, antes de mais nada, um zoólogo, cujo trabalho é reconhecido no mundo inteiro e que há 50 anos faz viagens pelo Brasil e principalmente pela Amazônia, atrás de sapos, cobras, lagartos e outros bichos. Um filme como Homem de Moral, com uma lindíssima biografia, filmografia do Vanzolini. Qual é a dificuldade que um filme desse coloca para ser feito? É um documentário, você gosta de fazer documentário? Né? Então, o filme do Vanzolini, quer dizer, de novo, quer dizer, a dificuldade foi, sei lá, não sei se o Ricardo concordaria, a dificuldade vai ter que ter coragem de fazer, começar a fazer, né? Qual é a dificuldade do filme do Vanzolini? Começar a fazer. O Vanzolini é um cara maravilhoso, sensacional e dificílimo, né? Qual é a dificuldade? Não é minha, é que o Ricardo se dá super bem com o Vanzolini. Quer dizer, as pessoas não conseguem tirar do Vanzolini as coisas que o Ricardo consegue. O Vanzolini é um cara sisudo, cientista, fechado. Ele é um cientista, não pode se esquecer disso. Não, e ele é fechado, ele é duro, ele não é uma pessoa fácil de trabalhar. E ele tem, enfim, fizemos 2 filmes com ele, 3, né, contando curta-metragem, em que ele se sente bastante à vontade, quer dizer, que ele nos deixa um legado, né? Nós éramos, eu era da cavalaria, e a cavalaria era, naquele tempo, fazia a função de polícia do exército. Então nós patrulhávamos Baixo Meretriz 2, 3 vezes por semana. E é uma coisa engraçada, não é uma que eu vi. Mulher chegava, olhava no bar como quem está procurando alguém e ia embora. Eu gosto um pouco dessa ideia de... Você não precisa fazer muitos, né? Você precisa fazer com que eles deem certo. Né? E o dar certo não é necessariamente ter uma bilheteria enorme, né? Cada um dá certo também ao que ele foi marcado, quer dizer... Escuta, eu quero a sua foto. Pode deixar, depois eu te mando uma cópia. Não, você não entendeu. Eu quero o negativo. Eu pago o que você quiser. Ih, já vi tudo. Você é daqueles que acha que pode comprar todo mundo. Não, todo mundo não. Agora, você... Alan? Zita, você também tem uma parceria legal com o Toureiro, Zé Roberto Toureiro. Você produz lá alguns curtas dele e também o longa dele, o famoso longa dele. Como que é o trabalho com o Toureiro? E o trabalho com o Toureiro deu resultado financeiro, não é? Na verdade, assim, eu fiz os curtas do Toureiro, a gente fez os curtas juntos, ele me procurou, deu super certo.
né? E a gente fez o Como Fazer um Filme de Amor, que é um filme que eu adoro, mas que teve um pouco de dificuldade, não sei por que ganhar editais, então ele foi produzido muito sem dinheiro, mas assim, muito sem dinheiro. Não é que ele é um milagre da produção, chama assim. Então, com todas as parcerias que o talento do toureiro abriu portas, né? Quer dizer, a gente sabia, a gente ganhou um edital de telefilme, produzimos longa com esse dinheiro, entendeu? Em 16 direito, filmando na praia, fazendo com Marisa Hort, com Denise Fraga, sabe, quando você olha e fala, nossa, deu certo, né? Mas o toureiro gosta mais de escrever hoje em dia do que de produzir longa-metragem. Então você fala, toureiro, a gente vai fazer um filme novo, toureiro. Fala assim, mas eu gosto tanto de escrever. Então eu acho isso, quer dizer, eu sempre estou provocando o toureiro para fazer filme de novo e ele diz que ele não gosta de fazer filme. Epa, nada disso. Isto é uma história de amor, não é um filme pornô. Nos filmes românticos, nunca deve haver sexo no primeiro encontro. Mesmo que a paixão esteja bem visível. Zita, você produz vários primeiros longas-metragens, de vários diretores. Como isso aconteceu? Foi uma opção sua? Vou produzir essa turma de início? Olha, não, eu, sei lá, acho que a gente pode dizer talvez que é um boca a boca, né? Quer dizer, acho que não é muita gente que se dispõe, né, a produzir com muito empenho. Hoje em dia também mudou isso, tá? Tá mais fácil de entrar no mundo do cinema. Tem mais portas, tem mais lei de incentivo, dinheiro da empresa, sabe? Tem mais gente chegando que não precisa necessariamente de um produtor, que pode ter um primo que é um bom... Sabe? Tem produtores se formando mesmo, né? Isso não é uma crítica. Mas era aquela coisa assim, as pessoas vinham, sabiam que tinham que começar um pouco uma conversa, vamos fazer um curta, vamos não fazer, e daí a gente evoluía para essa parceria, né? Eu acredito que essa parceria é fundamental para trabalhar um longa, um primeiro longa, né? E precisa ter certa paciência. Acho que tem muitas mulheres produtoras por conta disso, que a gente tem uma certa... Você acha que é por causa da paciência? Sabe o que eu acho mesmo? É que eu acho que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Ah, tá. Eu tenho uma multidisciplinar. Teoria... Não, que é uma multidisciplinar... Sei lá, não é... Tem homens que são multidisciplinares e tem mulheres que não são multidisciplinares, não é? Mas falando como uma característica feminina, essa ideia de que você faz várias coisas ao mesmo tempo é uma qualidade de um produtor, ter a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é isso. Quer dizer que a gente não vai mais se ver, é isso que você tá tentando me dizer? Não é isso. Simples assim. Calma, vai dar tudo certo. Pede a conta. Licinha, nós estamos conversando. Dá meu isqueiro. Dá meu isqueiro, pede a conta. O Chico Teixeira, eu trabalhei o curta dele, Chico me convidou para produzir, ele esperou 6 meses eu dizer que eu podia. A gente trabalhou Criaturas, que é uma pérola de filme. Viajou no mundo com Criaturas, ganhamos prêmio, foi bonito. Aí fizemos o Carrego Comigo, que, sobre os gêmeos, que é um primeiro documentário no formato longa, que nós lançamos em sala, que ficou 5 semanas em sala, que foi direito, que deu certo, que saiu em DVD. Depois começamos a preparar o Casa de Alice, do primeiro roteiro, do primeiro edital de desenvolvimento de roteiro. O Casa de Alice são muitos anos de produção. O filme vai para Berlim, é um filme lindo, para mim é dos filmes... É belíssimo filme, sem dúvida alguma. Belíssimo filme, quer dizer, aí a produção mesmo do filme, quer dizer, eu fiz a armação, Patrick produziu o filme e depois a gente trabalhou junto a distribuição, né? Mas se você pensa nesse desenho de carreira,
É um trabalho grande. O Chico não quis fazer o segundo longa comigo. Aí você fala, não, a gente é super amigo. Ele acha que ele pode ter um novo tipo de relacionamento. Então, produzir um primeiro longa tem esse ônus, entendeu? Esse jeito de se relacionar. Porque acho que talvez eu também não quisesse produzir o segundo longa. Eu não cheguei nem a olhar um roteiro, mas se você pensa nisso em termos de relacionamento, quer dizer, foram até chegar ao longa, mais de, acho que 12 anos, né? É uma vida. Uma vida. E daí fez um enorme sucesso. Deixa de ser louco! Sai daqui! Para! Deixa de ser louco! Sai daqui! Deixa de ser louco! Lucas, sai! Sai daqui! Sai daqui também! Sai você! Sai! Sai daqui! Sai! Eu quero fora daqui! Eu quero fora daqui! E eu fui descobrindo depois que a Superfilmes, ela tinha isso, assim, de dar uma liberdade muito grande, assim, de confiar no autor, no realizador como autor, assim, de não interferir nesse processo, porque sabia que a qualidade do filme ela seria maior à medida que aquela pessoa tivesse mais liberdade. É mais fácil também fazer o primeiro filme de um jovem realizador do que fazer o segundo ou terceiro filme de um diretor já consagrado, etc. Olha, eu não tenho, de trato, assim? Não tenho essa impressão. Quer dizer, quando a gente produziu A Margem do Concreto, do Evaldo Mocasel, não era o terceiro filme do Evaldo, foi super bom. Quer dizer, você pega um realizador muito mais experiente, que sabe muito bem o que ele quer, com um orçamento determinado, e A Margem do Concreto foi um filme muito bom de produzir. Quer dizer, que deu tudo certo também, né? Eu gosto um pouco dessa ideia de você não precisa fazer muitos, né? Você precisa fazer com que eles deem certo. Né? E o dar certo não é necessariamente ter uma bilheteria enorme, né? Cada um dá certo também ao que ele foi marcado. Quer dizer, eu acho que independente do sucesso do A Casa de Alice, ele teve o sucesso de fazer do Chico Teixeira um realizador absolutamente respeitado, que era a nossa missão. O resto veio de bônus, entendeu? Quer dizer, quando a gente começou o filme da Lina Chamil, Tônica Dominante, era isso, quer dizer, a Lina saiu do Tônica Dominante como uma realizadora reconhecida. Foi um filme, esse foi difícil de produzir, porque tivemos um acidente no meio do filme. Perdemos o nosso... O ator sofreu um acidente. Sofreu um acidente. Uma queda de bicicleta. Um traumatismo craniano. E a gente acabou o filme, né? E a Lina, enfim, virou uma cineasta de longa-metragem. Então, eu acho que aquele filme era feito só para isso. Não era, tô te falando, a missão era essa, não era fazer dinheiro, não era fazer mercado, não era, né? Oi, eu queria dizer que... Zita, você não procura escolher sempre os mesmos universos de filme. Por exemplo, estamos falando Tônica Dominante, que é um perfil. A Casa de Alice, do Chico Teixeira, é outro perfil. Você não se especializou assim, em filmes de bilheteria só, ou filmes de festivais só? Né? Acho que é por isso que eu vivo disso há tanto tempo, né? Porque a diversidade permite. Uma respiração. Não, quando uma coisa não dá certo, a outra dá, quando você... Sabe, você vai manipulando, sim. Eu me sustento a casa, sempre fiz isso fazendo cinema, sendo produtora. Aí, produtora de programa de televisão, produtora de festival, produtora de longa-metragem, produtora de curta-metragem. Como essas coisas foram, produtora de documentário, produtora de festival de documentário, como essas coisas vão se alternando, né? Tem um momento que você respira melhor nessa área, tem um momento que você respira melhor naquela, mas você não está também com todas as suas fichas na mesma coisa.
Ó, né? Paga imposto de água, paga imposto de luz, paga imposto de telefone e não tem casa para morar. Queremos casa para morar. Queremos ou não queremos, gente? Queremos! Então pronto. O governo tem que dar. Ele prometeu, ele tem que cumprir. Passado tantos anos, Zita, você se sente melhor no papel de uma produtora de filmes ou uma produtora de festivais? Qual que é o... Não, ou a coisa é uma coisa só? O que eu acho é o seguinte, elas se equilibram muito bem, né? Em geral, eu estou mais feliz quando eu estou produzindo festival do que quando eu estou produzindo filme. Ah, sim? A dinâmica de produção é um projeto que eu desenvolvi, é um projeto que tem 22 anos, é um projeto que ajuda tanta gente, que faz tanta gente, que a gente vê tanto filme bom, que a gente se diverte tanto, que tem uma equipe tão bacana e que todo ano ele se renova e todo ano, por enquanto, ainda não cansou de fazer, entendeu? Agora, eu não sei se eu produziria outro festival com tanto prazer. Eu gosto desse desenho, entendeu? Não é produtora de festival. Filme não, filme eu já produzi um de um tipo assim, outro do tipo assado. Passear com o Homem de Moral em festival foi um enorme prazer. A Sessão do Sudoeste, que não fui eu que produzi, mas como filme da minha produtora também, no Odeon, no Rio de Janeiro, é um enorme prazer. Então eu acho que essa ideia de produzir filme, ela também traz adrenalina, ela é recompensadora. Quer dizer, quando a gente estava em Berlim, passando Casa de Alice, sensacional. Quando eu estava em Berlim, júri de curtas-metragens, maravilhoso. Fecha os olhos. Eu não. O que você vai fazer? Fecha os olhos. Lá vem você com essas brincadeiras. Não acredita em mim? Fecha o olho. Não vale abrir, hein? Não vai me enganar. Só abre quando eu falar já. Pronto. Zita Carvalhosa, obrigado pela sua presença aqui no Sala Cinema. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer estar aqui. E é muito bom um espaço como esse que abre para o pensar e tem produtor dentro. Obrigado, Zita. Até o próximo Sala Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.